Bom dia, amigos. São 6 horas aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. Meio-dia lá em Kiev, na capital da Ucrânia. Hoje, nada de muito novo, fora os ataques habituais da Rússia em solo ucraniano. De relevante, nós temos que hoje começa a Cimeira. É uma cúpula da plataforma da Crimeia, que é realizada em Kiev. Então, alguns chefes de Estado, o presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, a primeira-ministra da Letônia, Evika Silinia, e o chefe do Senado da República Tcheca, Miloš Vyškril, eles chegaram lá em Kiev e foram recebidos lá na estação ferroviária. Tá? Também, hoje, há um memorial para as vítimas do genocídio tártaro da Crimeia na Praça Libídica. Então vamos falar isso em detalhes. Vamos rodar a vinheta e depois eu continuo. Enfim, uma boa notícia. Consegui descobrir que a Ucrânia receberá permissão para ataques, para usar o ATACMS, né? Aquele míssil de longo alcance do HIMARS. O presidente da Câmara dos Negócios Estrangeiros, Michael McCaul, disse que o secretário de Estado dos Estados Unidos está a viajar para Kiev para dizer a Zelensky que a Ucrânia receberá permissão para começar a atacar profundamente a Rússia com ATACMS. E também o Storm Shadows em inglês. E é claro que se vai utilizar o Storm Shadow, vai usar o Scalp francês também, porque são os mesmos mísseis com as mesmas restrições. Parece que o fornecimento de mísseis balísticos pelo Irã à Rússia foi a gota d'água que quebrou as costas desse... Bom, vocês sabem do que eu quero falar, né? Já era tempo. Já é hora da Rússia sair da Ucrânia. O ATACMS vai chegar. Então, como eu disse, aí chegando na estação ferroviária, os dignatários... Opa, sumiu. Os dignatários... Então, da Lituânia, Letônia e da República Tcheca foram recebidos lá na estação de Kiev. Volodymyr Zelensky e a primeira-dama, Olena Zelenska, inauguram um memorial para as vítimas do genocídio tártaro da Crimeia na Praça Libídica, em Kiev. A cerimônia contou também com a presença dos primeiros ministros da Croácia e da Letônia e do presidente da Lituânia. Esse genocídio tártaro faz parte da história antiga da Ucrânia. Nessa noite, 6 aqueles mísseis anti-radar, né, KH-31, atingiram a Ucrânia. Nenhum deles foi derrubado. Também 2 S-300 balístico, aquele antiaéreo que é muito rápido, também é impossível da antiaérea conseguir a tempo derrubar ele. Então 2 S-300 também atingiram a Ucrânia. E um Iskander, né, aquele balístico míssil do tamanho de um bonde, infelizmente também atingiu algum alvo civil na Ucrânia. Agora, os Shahid foram disparados 25, 20 foram derrubados e os outros 5 foram neutralizados por medidas eletrônicas. De novo, aquela campanha de que morre 1.000 russos por dia continua. Então, hoje foram 1.140. 2 tanques, 13
blindados de transporte de tropa, né? 56 peças de artilharia. Vocês vão ver mais adiante que está começando a faltar peça de artilharia. A Rússia está usando o canhão dos tanques como se fosse artilharia. Não tem a mesma precisão e nem serve para isso. E o tanque vai gastar o cano rapidinho. Então, continua a nossa campanha de destruição. Imagina, já morreram 620, praticamente 629 mil. Bom, acho que eu não preciso nem comentar, né? Parece que o pessoal da Rússia é muito bem informado, né? Mal começou essa discussão lá nos Estados Unidos e os jornais já estão com essa manchete aí, né? Então, parece que a coisa está funcionando. A manchete diz: a Rússia realocou 90% de suas aeronaves para que não fique ao alcance do ataque da Ucrânia, diz o relatório. Vão ter que ficar bem longe mesmo. Tão longe que não possam mais soltar bomba em cima das cidades dos outros. Muitos posts no X, né, o antigo Twitter, mostra retratos assim de crianças e dizem 300 mísseis iranianos. Então, envie 10 Tauros antes que mais crianças morram, porque até hoje a Alemanha não forneceu o Taurus, que é um míssil de longo alcance alemão, para a Ucrânia. Zelensky comentou que ouviu um relatório do comandante-em-chefe, o general Sirski, e Zelensky aproveitou para agradecer todos os seus soldados que mantêm a linha de frente na direção de Pokrovsk, que mantém a direção de Kurakov, que realmente mantém todas as posições. Estranho a Romênia, hein? Ter uma lei, quer dizer, vai precisar de uma lei para permitir abate de drone que entre no seu território. Muito estranho isso. Em função dessas, está vendo essa área toda incinerada? Em função disso, eles querem alterar a legislação para permitir o abate de drones que entre no seu espaço aéreo. Uma comissão de defesa do Senado da Romênia vai se reunir amanhã para discutir o assunto. Estranho. Devia ser... violou o espaço aéreo, não precisa de lei para bater, em todo caso. Uma poderosa explosão ocorreu na fábrica da Evraz NTMK, em Nizhny Tagil, região de Sverdlovsk, na Rússia. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas. Eu sei que vocês continuam se divertindo com a minha pronúncia desses nomes russos. Vocês devem estar se perguntando, e quem é essa Evraz NTMK, né? Pois bem, em 2018, a Evraz NTMK, que é uma usina metalúrgica de Nizhny Tagil, forneceu 1,4 milhão de dólares em aço para Uralvagonzavod, uma fábrica da era soviética que fabrica tanques de batalha e outras máquinas de transporte, como vagões de trem de carga. Então, essa foi a que explodiu. 109, Brigada TDF.
Tanque Abrams americano em serviço na 47ª Brigada Mecanizada. Bom, acho que eu não preciso explicar, né? Essa foto ontem deu o que falar, porque parece que a Suécia está mandando peças de Gripen, não. São peças do JS-39 velho, né? E estão mandando apenas para atualizar aqueles mais antigos. Quer dizer, estão gastando dinheiro em casa, pegando coisa velha do estoque e limpando o estoque de coisa velha. Aliás, é a mesma coisa que o americano está fazendo. O americano pega... Você sabe que munição é igual remédio, tem prazo de validade, né? Então, depois de 1 ano, 2 anos, toda a munição tem que ser incinerada. Aqui no Brasil, nós temos um depósito central de munições em Paracambi, é uma área muito grande, com 69 paióis, e periodicamente eles conferem a munição de tudo, desde munição de arma pequena, né, fuzil, pistola, essas coisas, como munição de canhão. Então eles verificam a validade e explodem tudo aquilo. O americano é mais esperto. Então o que ele faz? Pega tudo aquilo que ele tinha que incinerar, que dá um trabalho. Você gasta dinheiro, tá pensando o quê? Pega um país como o Brasil ou como os Estados Unidos, que são grandes, trazer de todos os cantos a munição para um ponto central e explodir todas elas, isso dá trabalho e custa muito dinheiro. O americano, como eu disse, é muito mais esperto. Pegou tudo que estava vencido, que tinha que jogar fora, e está vendendo para a Ucrânia. Então, assim, ele manda os lotes antigos para a Ucrânia e manda fabricar coisa nova para eles mesmos usarem. Ah, amigo, não existe almoço grátis, não. Olha só que engraçado. O exército russo de 2024 é todo copiado do Oeste. Quer dizer, critica, fala mal lá do americano, não sei o quê, mas tenta imitar. Por quê? Porque sabem que tudo que é russo é uma merda. Eles sabem disso. Se bem que o que eu estou vendo nessa guerra não é um cara todo equipado e bonitão como esse está aí na foto, não. Só estou vendo soldado mulambento, uniformes os mais diferentes, e muitas vezes nem uniforme. Estou cansado de ver soldado armado, mas em trajes civis, nem de uniforme tá. Então, as coisas não são tão boas quanto a propaganda russa apregoa. Parece que a Rússia já está com um problema de peças de artilharia. Está começando a faltar. E aí estão começando a usar tanques como se fosse artilharia. Tá vendo? Esse aí não se parece um T-72? Acho que é. O problema é que o cano, nós na artilharia chamamos cano de tubo. Mas aí, no caso de tanque, não é de artilharia, é de cavalaria e deve ser cano mesmo. Vou perguntar depois ao cavalariano como é que ele chama. Eu acho que é cano que eles chamam, o cano lá dos tanques deles. Aqui a gente não chama tanque, a gente chama carro de combate, mas tudo bem. O problema é que o cano do tanque não é feito como o da artilharia para uma carga muito grande, quer dizer, passar muito tempo atirando. Ele perde. Primeiro que a maioria dos canos de tanque não são raiados, são de alma lisa. Então já é uma coisa bem diferente e também não tem muito alcance. Muito alcance. Um tanque atira o quê? 2, 3, 4 quilômetros no máximo. Então não é bem uma artilharia, né? A artilharia atira no mínimo a 10 quilômetros. É sempre de 11, 12 e algumas munições modernas atingem 70 quilômetros, tá? E tem munição, granada de obus com GPS. Então o Ocidente está muito mais avançado em termos de artilharia. Ai, vou te contar, a Rússia é fogo. Como é que o nariz deles não crescem, né? Impressionante. A Rússia
disse que está mobilizando 400 navios no Pacífico para um exercício em andamento esse ano. O único problema é que eles não têm 400 navios. O David D., que é outro que eu costumo acompanhar tanto no Twitter quanto lá no Telegram, ele disse que está com a sensação de que vai haver um ataque dos russos naquela área e um contra-ataque maior das brigadas da Ucrânia. Eles que eu digo, o pessoal da Ucrânia, né? A Ucrânia quer que os russos ataquem primeiro para aumentar as perdas russas, deixá-los exaustos e depois então contra-atacar. Atacar perto da fronteira significa mais drones e artilharia do Reino Unido que podem ser usados. Então essa é a opinião do David D. Fontes russas relatam que suas forças iniciaram contraofensivas de grande escala na região de Kursk. Aliás, aquele chechênio já tinha falado isso ontem. Vamos ver. De Korenevo Sul em direção a Snagost e também de Troitskoye em direção ao leste Gordivka. Vamos ver até onde eles vão. Parece que os ucranianos ficaram muito animados com o bombardeio em Moscou de ontem, hein? Olha a turma que fica me chamando aí de velhinho, hein? De vez em quando entra um cara aí, ô velho. Olha só, esses carros aí têm 60 anos ou mais. 60 anos ou mais. E estão indo para o combate pela Rússia. É, amigo, a coisa tá feia lá, hein? Parece piada, hein? Mas o russo é assim mesmo. Shoigu diz que não haverá negociações com a Ucrânia até que os militares ucranianos sejam expulsos do território russo. Até que o expulsemos do nosso território, naturalmente não falaremos sobre quaisquer negociações com eles. Aliás, parece que ele copiou isso aí de algum texto da fala do Zelensky, não é mesmo? Quantas vezes você disse que a Rússia realizou ataques terroristas contra civis na Ucrânia, apesar de terem bombardeado 1000 vezes mais alvos civis? Tudo que é destruído diariamente na Ucrânia, hotéis, escolas, centros comerciais, cidades atingidas por mísseis russos que você afirma ser um alvo militar sem provas. Isso a gente vê todo dia. Eles dizem uma coisa na TV, mas o que a gente vê todo dia é isso aí. Falei ontem, em primeira mão, lembra? A Suécia está a enviar um novo pacote de ajuda superior a 4,6 milhões de 500 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia, incluindo munições para o sistema Robot 70, veículos de combate CV-90 e munições para artilharia. Quando os mísseis de cruzeiro começarem a atingir bases aéreas russas, refinarias de petróleo, navios de guerra, depósitos de munições, centros logísticos, pontes, sistemas de defesa aérea, alvos perto de Moscou, fábricas militares, então aí a Rússia vai perceber todas as consequências da sua invasão e esses bombardeios que faz diariamente da Ucrânia. Um drone russo, Shahid, voando em direção à Ucrânia, foi abatido acima de Gomel, lá na Bielorrússia. Foi abatido a cerca de 30 quilômetros da fronteira entre Bielorrússia e Ucrânia. A Bielorrússia é agora um dos países afetados pelos lançamentos de Shahids pela Rússia, assim como a Polônia, a Moldávia, a Romênia e a Letônia, ontem ou anteontem. Esse é John Kirby, e ele disse o seguinte: estamos trabalhando para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia, a posição dos Estados Unidos permanece inabalável em relação aos ataques profundos no território russo. Esses fracotes que estão aí sentados assistindo ataque terrorista
após ataque terrorista da Rússia, matando civis na Ucrânia. Eles deixaram Putin escapar impune. A Rússia pode escalar o conflito tanto quanto quiser, enquanto que a Ucrânia não pode nem se defender dos ataques russos. Esses 4 aí que são os culpados. Todo mundo viu que a Rússia atingiu Lviv, na Ucrânia, aquela cidade perto da Polônia. Com mísseis, vários edifícios residenciais foram danificados, muita gente boa morreu. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam a manter restrições ridículas à Ucrânia para proteger as bases aéreas militares russas de serem alvo de mísseis de longo alcance. Mas nem tudo é boa notícia, né? Esse aí é o fronte de Pokrovsk em 3 de setembro. A Ucrânia foi parcialmente bem sucedida em desacelerar os avanços russos lá em Pokrovsk. As forças russas avançaram 42 quilômetros quadrados na frente de Pokrovsk nos últimos 7 dias. Anteriormente, avançavam cerca de 15 quilômetros quadrados por dia. No entanto, as forças russas conseguiram tomar cerca de 25% de Selidov. Eu já mostrei isso. Aconteceu no começo de setembro, acho que 1º de setembro. Um drone ucraniano atacou a usina térmica de Konakovo, lá em Tver. Aproximadamente aqui. Viu lá a explosão? Ela está aproximadamente a 525 quilômetros da Ucrânia. Termino hoje, 11 de setembro, né? Eu tenho que olhar, eu estou ficando velho é fogo, não acredita que o tempo passa, aí toda hora tem que olhar no relógio qual é o dia. Porque aposentado é assim mesmo, né? É um dia igual ao outro, você perde a noção do que é segunda-feira, terça, mas eu sei, hoje é quarta-feira. Eu sei porque minha mulher me deu um presente, um celular novo, deve chegar hoje. Então ela está mais entusiasmada do que eu pelo celular novo. Realmente, o meu não está ruim, não. Mas já apresenta problemazinho. Qualquer coisa eletrônica com 3 anos de uso já começa a falhar. Eu estou falhando, mas tenho 79 dele. Eu demorei um pouco mais para falhar. Esse drone que está aí é um bom drone para a gente encerrar a conversa de hoje. Eu vi uma fábrica na Ucrânia que está desenvolvendo uns drones para ataque de drones, alta tecnologia. Então ele persegue e destrói drones de vigilância que voam muito alto. Por que é importante isso? Porque o drone de vigilância é o que causa toda a confusão, é ele que localiza os alvos, é ele que direciona o tiro da artilharia. O drone de vigilância muitas vezes é muito mais terrível e importante do que o drone de ataque, né? Essa fábrica está se montando para fabricar 400 drones dia desses de ataque e com certeza não é a única, né? São muitas fábricas na Ucrânia e a Ucrânia está conseguindo se manter na guerra graças a essa produção de drone. Então, amigos, mais uma vez agradeço a audiência de cada um de vocês, os comentários, sugestões que venho recebendo e principalmente as amigas e os amigos que tenho feito através desse canal que chegou aos 100 mil. Tudo isso dedico a vocês. Vamos continuar mostrando a verdade e continuar torcendo pela liberdade da Ucrânia. Slava Ukraini. E até amanhã, se Deus quiser.